Boa tarde, meu nome é Lorena, sou especialista em UTI neonatal e pediátrica, enfermeira, docente da Uni em Anguera. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a chikungunya, né, que é uma doença virológica, é transmitida através do vírus Aedes aegypti e tem os sintomas parecidos com a dengue e a zika. Então, a etiologia desse vírus, né? Ele é da família Togarividae, do gênero alfavírus. Então, é semelhante ao da dengue. A epidemiologia relacionada a esse vírus, o primeiro caso que nós tivemos foi em 1952, que foi um surto na Tanzânia. E depois disso, nós não tivemos nenhum caso específico. Como que é feita a transmissão desse vírus da chikungunya? Então, é através da picada do mosquito da fêmea, né? Então, é diferente um pouquinho. Então, é picada da fêmea, do mosquito da fêmea. Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que é infectado pelo vírus da chikungunya. O período de incubação que esse vírus tem é intrínseco, que ocorre no homem em média de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12 dias. O extrínseco, que ocorre no vetor, dura em média de 10 dias. Os sintomas, né, que é acometido nessa doença virológica. Os sintomas iniciam entre 3 a 7 dias após a picada do mosquito, podendo variar de 1 a 12 dias. E o vírus dessa chikungunya causa enfermidade aguda, que pode evoluir para quadros subagudos e crônicos, com a persistência dos sintomas por meses e até anos. Então, assim, ele sempre vai ter um pouquinho daqueles sintomas no quadro subagudo e no crônico. E nem todos os indivíduos desenvolvem os mesmos sintomas. É 3 a 28% que vai desenvolver os mesmos sintomas. E quais seriam esses sintomas dessa famosa chikungunya, né? Então, é dor nos olhos, cansaço, um pruridinho bem intenso, que é a coceira, febre alta, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele, né? Um vermelhinho, um rubor bem, tipo uma reaçãozinha alérgica. Às vezes pode ser confundido até com a reação alérgica, porque é prurido, vermelhidão. Então é coceira e fica vermelhinho. Então dá para ser confundido com uma reaçãozinha alérgica. E aí na chikungunya tem as formas atípicas, como por exemplo no sistema nervoso. Qual que é a manifestação que vai ter? A meningoencefalite, encefalopatia, convulsão, a síndrome de Guillain-Barré, que também é uma das complicações que nós temos lá na zika, né? Então é bem semelhante. Síndrome cerebelar, paresias, paralisias, neuropatias. Lá no olho, eu vou ter neurite óptica, iridociclite, episclerite, renitinite e uveite. Na parte cardiovascular, eu vou ter miocardite, né, que é a diminuição desse coração, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmia e instabilidade hemodinâmica. Na pele, eu vou ter uma hiperpigmentação por fotossensibilidade, dermatoses vesicobulhosas, né? Fica cheio de bolhas,
e ulcerações aftosa-like. O que é essa ulceração aftosa-like? Ela fica cheia de úlcerazinhas, umas úlceras diferentes. Nos rins, o que vai acontecer nessa forma atípica, né? Que acontece em um caso, em outro. É a nefrite e a insuficiência renal aguda. E aí, quais são os outros sintomas, outras manifestações que pode ter? Discrasia sanguínea, pneumonia, insuficiência respiratória, hepatite, pancreatite, síndrome de secreção inapropriada do hormônio, antidiurético e insuficiência adrenal. E aí, na fase aguda, o que acontece, né? 7 dias, podendo variar de 3 a 10 dias, e se caracteriza pelo aparecimento abrupto de febre alta. Quando é que eu vou considerar uma febre alta? Maior que 36 graus e meio. Dor nas articulações, que é a artralgia. Intensa e exantema maculopapular, né? Que fica bem vermelho, parecendo erupção. De 2 a 3 dias após o início da febre, em aproximadamente metade dos pacientes vai apresentar cefaleia, que é aquela dor de cabeça, dor difusa nas costas, mialgia, que é a dor nos músculos, náusea, vômitos, poliartralgia, poliartrite, conjuntivite. São as manifestações menos frequentes que surgem em diferentes momentos da doença. E aí, lá na fase subaguda, o que vai acontecer com a febre? Ela vai mascarar, ela vai desaparecer, né? Podendo haver persistência ou agravamento da artralgia, poliartrite distal, que ao invés de ser bem mais próximo à poliartrite, ela vai ser o quê? Mais distante. Exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas, tenossinovite hipertrófica. Todos esses sinais que eu estou descrevendo para vocês é na fase subaguda, né? Então, na subaguda, um dos primordiais, assim, é a tenossinovite hipertrófica subaguda em punhos e cotovelos. São observadas comumente 2 a 3 meses após o início da doença, né? Então, ele fica, essa poliartrite distal persistente, ela vai atrofiando os dedos e sente dor demais, dor bem intensa. Quando vocês tiverem acesso aos slides, vocês vão ver as imagens que eu trago para vocês, tá? Na fase crônica, maior de 3 meses, sendo definida por sintomas inflamatórios articulares e musculoesqueléticos persistentes. E aí, quais são os exames laboratoriais que eu posso solicitar para esse paciente que está com suspeito de diagnóstico de chikungunya? Né? Então, eu posso solicitar um hemograma e uma bioquímica também, como transaminase, creatinina e eletrólitos para os pacientes com sinais de gravidade e pacientes com critérios de internação. Como é que eu vou fazer o diagnóstico perante esses exames laboratoriais, né? Esse hemograma? Então, eu vou ter uma leucopenia com linfopenia menor de 1000, e é a observação mais frequente que eu vou ter nesse exame. Vou ter também uma trombocitopenia inferior a 100.000, que é rara, né? Então, assim, é poucos os casos que tiver essa presença. A proteína C reativa encontra-se realmente elevada, né? Então, vai ter uma elevação na proteína C reativa e alterações podem ser detectadas como elevação discreta das enzimas hepáticas. Então, lá, quando eu for solicitar os exames, eu tenho que pedir hemograma, eu tenho que pedir as enzimas hepáticas, porque eu vou ter alteração nessa enzima hepática também.
e alteração nas enzimas hepáticas, conforme eu já falei para vocês, da creatinina e da creatinofosfoquinase, que é a famosa CPK. Nos casos suspeitos, o paciente com febre de início súbito maior de 38 graus e meio e artralgia ou com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado as áreas endêmicas ou epidêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha vindo epidemiológico com caso confirmado. Então, lá nessa região onde ele teve um contato, teve uma vivência, ele passou, né, se teve um caso confirmado, então eu tenho que ter um critério específico para esse paciente, porque eu tenho um risco dele ter sido contaminado. E aí, para mim ter um caso confirmado, como que eu vou trabalhar isso? Existem os exames laboratoriais, que é o isolamento viral. Vou solicitar um PCR, porque ele pode ter um diagnósticozinho de infecção. Presença de IgM, que é coletado durante a fase aguda ou de convalescência. O aumento de 4 vezes o título de anticorpos, demonstrando a soroconversão entre amostras na fase aguda e convalescente, preferencialmente de 15 a 45 dias após o início dos sintomas, ou 10 a 14 dias após a coleta da amostra da fase aguda. E aí, como que será feita a avaliação e tratamento do paciente na fase aguda, né? Porque ele não vai ser do mesmo jeito que aquele paciente que está lá na fase crônica. Ele vai ser um paciente diferenciado. Então, eu tenho que ter um olhar clínico diferente para esse paciente. Então, eu vou fazer uma anamnese. Eu vou ficar atento para o tempo de doença, com data do início dos sinais e sintomas. Estabelecer uma relação entre o início da febre e as manifestações articulares. Eu vou perguntar para ele: olha, Sr. Jarquim, quando mais ou menos que o senhor começou a ter essa febre? Uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, e essa dor na junta, que às vezes ele não sabe identificar para você, que é uma dor articular. Então eu falo uma dor que é dor na junta, né? Que é o termo para os leigos. Eu tenho que fazer a caracterização do que? Dessa febre. Tenho que avaliar as manifestações associadas a essa febre. Questionar o uso dos medicamentos, como aspirinas e anti-inflamatório, né? O ácido acetil salicílico, porque esse paciente, se ele tiver com as plaquetas muito rebaixadas, ele tem um risco de hemorragia. Pesquisar fatores de risco para doença grave, comorbidades, né? Verificar a questão da história de convulsão, febril, diabetes, asma, insuficiência cardíaca, doenças reumatológicas, se ele faz consumo de álcool, se ele tem uma anemia falciforme, se é hipertenso, pesquisar alterações na pele, pesquisar queixas articulares, né? Se ele queixa dor, investigar dor lombar, investigar queixas do sistema nervoso central, periférico, investigar queixas oculares. Como que eu vou fazer essa investigação? Eu vou perguntar: Sr. José, está sentindo muita dor nas costas? Onde é que sente essa dor? Onde é que está mais intensa? Quando foi que começou? O senhor fez alguma atividade física? Pegou algum peso? Eu vou fazer a investigação dessa dor, eu vou questionar. Investigar a questão do sistema nervoso central. Perguntar se ele já teve alguma convulsão lá atrás, se ele, ao pegar algum saco, ele teve uma dificuldade, pegar peso, né? A questão das queixas oculares, está enxergando direitinho? Às vezes embaça, como que está? Investigar as questões digestivas. Está fazendo evacuação direito? Está fazendo cocô direitinho? Se durante as evacuações, se está tendo presença de sangue, se está líquido, se está pastosa, como que está? Investigar casos semelhantes no domicílio.
Na casa do senhor, teve alguém que teve dor na junta, febre, como que foi? No peridomicílio, no local de trabalho, então naquele convívio dele, aquele ambiente onde ele convive, tem algum caso com diagnóstico, com confirmação de diagnóstico, com suspeita, como que está sendo? Se for pessoas que viajam demais, nesse ambiente onde ela passou, tem epidemia desses casos, endemia, como que está isso, né? Pesquisar procedência e história de viagens, que é conforme eu já falei para vocês, para áreas endêmicas e epidêmicas para chikungunya. Então, assim, às vezes ele vai falar, ah, não, eu não sei se lá tem não. Mas aí qual que é a região, né? Que ele falando a região para nós, geralmente nós temos os casos notificados. Então eu vou entrar lá no sistema, vou verificar se naquela região está sendo uma região endêmica, endêmica, né? O exame físico desse paciente tem que ser um exame físico diferenciado. Então eu vou verificar os sinais vitais. O que é esses sinais vitais? A pressão arterial, verificar em 2 posições, frequência cardíaca, respiratória e temperatura axilar. Examinar a pele em busca das lesões maculares, papulares, vesiculares ou bolhosas, né? Bolhosas cheias de bolho, parecendo que cheia de bolhas, parecendo queimaduras. Exame neurológico e oftalmológico, quando queixas na anamnese estiverem presentes. E o tratamento desse paciente, como que será? Né? Eu vou estimular a hidratação oral desse paciente, vou orientar para que ele ingere bastante líquido, toma água de coco, caldo de cana, ou suco de cana. Gatorade é muito bom, né? Ou então ele vai preparar aquele soprinho de reidratação oral, vai preparar. Ele tem que ter um consumo de líquido de 3 a 4 litros no mínimo por dia, porque ele precisa reidratar. Esses pacientes geralmente que têm muita dor e tá com artralgia, cefaleia, eles desidratam muito rápido, porque acaba que essas dores vai acometer o que? O sistema gástrico dele, então ele não vai querer se alimentar de jeito nenhum. É onde entra a desidratação. Eu vou tratar também os sinais e sintomas, né? Então, analgesia para as dores. Qual que seria o analgésico que eu iria orientar para esse paciente? Um paracetamol. Aí nós vamos lá na avaliação e tratamento do paciente na fase subaguda e na fase crônica. Então, como que eu vou avaliar esse paciente? A minha anamnese, ela vai avaliar na história clínica o tempo decorrido desde o episódio agudo e as características de lesões articulares. No meu exame físico, eu vou dar um direcionamento envolvido para que tenha um envolvimento articular e periarticular, para me verificar o comprometimento de tendões, que deve ser minuciosamente pesquisado, né? Às vezes esse paciente ao deambular, ele sente muita dor no pé, então eu vou tentar avaliar os comprometimentos de tendões. Às vezes vai pegar alguma sacola, sente muita dor nos braços, então eu tenho que avaliar tudo isso. O diagnóstico, eu vou pesquisar o que? A sorologia, né? Sorologia para chikungunya. A questão do tratamento, voltando lá no tratamento, a dipirona como droga de escolha e, se necessária, associada ao tramadol, que é o tramal. Porque esse paciente ele vai queixar dor intensa nas articulações. Às vezes ele nem consegue caminhar nem deambular devido a tanta dor nas articulações, né? Então eu posso associar essa medicação a um tramal. Pacientes refratários, devem ser utilizados os AINES oral por um período máximo de 7 dias. E aí eu deixo para vocês uma contraindicação nesse caso, né? Pacientes com disfunção renal, úlcera gástrica ou duodenal,
e utilizada em cautela nos pacientes idosos, nas criancinhas também, nos recém-nascidos, né? Às vezes os recém-nascidos tá lá na casa dele, lá fazendo uma viagem com os pais, e lá eu tenho um risco de endemia e epidemia. É onde eu entro com um protocolo específico para esse paciente. Então, meninos, a chikungunya, ela é muito confundida durante um diagnóstico entre as outras doenças virológicas, como a zika, como a dengue, né? Então é necessário que tenhamos um olhar clínico sobre isso. E aí eu vou fazer a notificação também desses casos, né? É uma doença de notificação compulsória imediata. Todo caso suspeito deve ser comunicado em até 24 horas do atendimento ao serviço de vigilância epidemiológica do seu município. Então, assim, Lorena, eu nunca te fiz uma notificação. Entre em contato com a pessoa responsável da epidemiologia do município, pergunta como que você vai conduzir nesses casos suspeitos. A suspeita ela já tem que ser notificada. A notificação deve ser realizada no sistema de informação de agravos de notificação também, através da ficha de notificação e investigação específica. E aí eu trago para vocês uma diferença entre zika, dengue e chikungunya. Vocês precisam demais saber essa diferença entre um e outro, porque são sinais e sintomas muito parecidos, né? Então, que pode levar com que você tenha uma dificuldade para fazer o diagnóstico. Então, são sintomas das doenças transmitidas pelo vírus Aedes aegypti. Então, a zika, eu tenho dor de cabeça, cefaleia, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele. E a febre, como que é? A febre é 37,5, é uma febre mais baixa. Na dengue, é a cefaleia, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor abdominal, manchas vermelhas na pele, e a febre é maior que 39, então é uma febre mais intensa, uma febre mais alta. Na chikungunya, dor muscular, dores nas articulações, manchas vermelhas na perna e o que? O edema, né? Então a chikungunya, um dos sintomas que ela traz de diferente para nós é o edema e as dores nas articulações, que são bem intensas. E a febre, 38 graus e meio. Então, pessoal, eu trago mais esse esclarecimento da chikungunya, né? Espero ter ajudado para o conhecimento de vocês. Se precisarem tirar alguma dúvida, me manda um e-mail, eu respondo. E aí o que eu trouxe para vocês foi isso. Uma boa tarde para todos.